Paz e graça, irmãos, feliz sábado, para a glória de Deus. Vamos estar analisando 1 Esdras, o livro apócrifo da King James. E é interessante que nós começamos estudando os apócrifos da King James com 2 Esdras. No começo, no início, eu achava que tem a 1 Esdras, é o Esdras bíblico, e aqui é 2 Esdras, mas depois eu fui vendo a lista lá que você vê aqui na imagem. Olha, 1 Esdras é exibido como apócrifo. Uai, 1 Esdras. Depois eu fui descobrir que em inglês o livro Esdras e Neemias, o Esdras canônico, né? Se escreve com Z, Ezra. Mas o Esdras apócrifo, Esdras, como está em português. First and Second Esdras. E nós começamos essa série com 2 Esdras, que é o apócrifo mais citado por Tiago White, aludido por Ellen White. Na verdade, Ellen White também cita, só que não formalmente. Veja aqui a relação de vezes que Tiago White cita no seu panfleto Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, A Word to the Little Flock, que acabou entrando para os primeiros escritos, só que sem as referências bíblicas. Mas quando lá em primeiros escritos fala sobre 7 montanhas com rosas e lírios, isso aí é uma imagem que aparece em 2 Esdras. Agora, 1 Esdras, qual será que seria o primeiro livro da seção de apócrifos? Aqui está o título: Josias, Zorobabel e a volta do exílio. E esse livro está na King James Version, a versão King James, mas não nas Bíblias católicas. Portanto, juntamente com 2 Esdras e a oração de Manassés, são os 3 livros que não estão nas Bíblias católicas. Portanto, a acusação que fazem de que catolicismo e tal não é verdadeira. E também, mesmo se a Igreja Católica também tem os outros 66 livros, então isso aí não serve de argumento. Só porque eles usam, nós não podemos usar. 1 e 2 Esdras, e na altura em que você vai estar assistindo esse vídeo, nós já vamos ter em mãos, pela graça de Deus, o livro Apócrifos da King James Version impresso. Então você que está assistindo aí em dezembro já, pode encomendar, porque nós vamos começar o ano bíblico, o ano apócrifo, 1º de janeiro. E começa justamente por esse 1 Esdras. Nós colocamos os livros na mesma ordem que estavam na Bíblia de Ellen G. White, nas Bíblias King James, de 1611 até 1800 e alguma coisa. Ou seja, quase 200 anos permaneceram, mais de 200 anos permaneceram na Bíblia King James. Então, não é que eles se deram conta. Não, 200 anos, muitas gerações passaram como considerando 1 Esdras como inspirado, uma Bíblia protestante. E uns 20 anos depois de que foi retirada essa parte da Bíblia, Deus enviou a profetisa Ellen G. White para dizer: olha, não deixe que suas páginas fiquem fechadas. Prenda ao coração. 1 Esdras também, começando com 1 Esdras. Tá? Vi que os apócrifos são um livro escondido e que os sábios dos últimos dias devem entendê-lo. Entender o apócrifo, the Apocrypha, que é a coleção, que é como a Bíblia, né? A Bíblia é um livro, mas que contém, por sua vez, também 66 livros. Então, o apócrifo é o livro escondido, que por sua vez também contém vários livros aqui escondidos para os sábios entenderem. Tá? E Nesse tempo todo o protestantismo aceitava via inspiração? Sim, até a controvérsia das Bíblias, até a controvérsia apócrifa lá da Sociedade Bíblica, que aconteceu em 1820, alguma coisa, 25 a 26, eu acho, até esse momento era totalmente aceito os apócrifos era uma seção separada da Bíblia com certas dúvidas que Lutero colocou ali, né? Olha, Jerônimo
tal. Então Lutero colocou numa seção separada entre os dois testamentos, os apócrifos, quer dizer, que significa escondidos, mas era aceito, né, com essas observações. Então as pessoas eram livres para tomar sua decisão e ler, mas as Bíblias tinham sim. Não foi uma decisão de nenhuma igreja presbiteriana que se sentou e vamos estudar e decidir se é inspirado ou não. Nenhuma igreja ousou fazer isso por motivos teológicos, mas sim foi a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que era principal antes da americana, né? Era o Império Britânico, que era o predominante. E essa parte que, portanto, estava nas Bíblias até então. E vamos ver aqui do que se trata o livro de 1 Esdras. First Esdras. O primeiro capítulo, a celebração da Páscoa pelo rei Josias. Começa daí. Morte de Josias e destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Então aqui fala como é que eles ofereceram a Páscoa, fizeram isso, fizeram aquilo, os quem convidaram. E é interessante, uma coisa que na Bíblia não diz, lembra que Josias foi profetizado que ele morreria em paz e tal? Só que havendo profecias falharão, falhou não por falta de Deus, mas sim por falta humana. Ele foi para uma batalha e na Bíblia não fala, mas aqui diz que um profeta de Deus, Jeremias, advertiu para não ir e eles obedeceram. E foi por isso que essa profecia falhou, por causa que ele não colaborou, não contribuiu. Depois de todos esses atos de Josias, aconteceu que Faraó, rei do Egito, veio guerrear em Carquemes, perto do Eufrates, e Josias saiu ao seu encontro. Mas o rei do Egito enviou-lhe uma mensagem dizendo: Que tenho eu contigo, ó rei da Judéia? Não fui enviado pelo Senhor Deus contra ti? Porque a minha guerra está sobre o Eufrates, e agora o Senhor está comigo. Sim, o Senhor está comigo, apressando-me a avançar. Afasta-te de mim, e não sejas contra o Senhor. Contudo, Josias... Isso aqui diz na Bíblia, olha só aqui na tela. Mas o próximo verso não diz. Contudo, Josias não desviou dele o seu carro, mas comprometeu-se a lutar com ele, não respeitando as palavras do profeta Jeremias, proferidas pela boca do Senhor. Não respeitou as palavras do profeta Jeremias. Seria meio estranho realmente Josias dar crédito ao que diz Faraó. Faraó pode falar qualquer coisa, né? Ele é um rei pagão, pode mentir, enganar em guerra, ainda mais. Então, fica meio estranho só pela Bíblia. Ué, mas por que Josias morreu? Aqui está então claro que Jeremias, né? E também é interessante como que Deus tem certa relação com os reis da terra. Eles têm certa percepção, lembra de Ciro também. Eu te cingirei mesmo que não me conheces. E Faraó, de alguma forma, estava convencido também que Deus iria apoiar isso aí. Faraó foi lá lutar em Megido, aqui em inglês diz Magido, mas é Megido. E aí foi aqui que nessa batalha que Faraó perdeu, e a próxima potência passa a ser, então, a Síria / Babilônia. Né? Antes não era Egito a grande potência, nos tempos de Moisés era grande império, e até aqui, né, interessante, que aqui começa a ascensão, a predominância mundial, e aqui Josias morre, os filhos de Josias passam a reinar, mas também reinam mal, eram jovenzinhos, entre 20 e 30 anos. E aí, até que a terra desfrute os seus sábados. E aí no capítulo 2, Ciro ordena reconstruir Jerusalém. Isso aí então já, né, várias décadas depois, né, 70 anos depois, aqui diz 70 anos, as últimas duas palavras do capítulo 1, e aqui Ciro ordena reconstruir Jerusalém, Artaxerxes o impede. Aqui história em paralelo com informações que estão em Crônicas, em Esdras e Neemias. Aqui aparece Seleucíria. Interessante. Em grego estava Artaxerxes, mas eu corrigi para Artaxerxes.
Capítulo 3. Banquete do rei Dario e concurso para ver qual dos 3 guardas do rei escrevessem a frase mais inteligente. Gostei. Apresentação da primeira frase. Então, nesse capítulo, eu vou resumir, mas quando o rei assume uma grande festa, então, tipo, para ter um pouquinho mais de graça a festa, né? Um concurso. Os 3 guardinhas do rei que guardavam seu corpo, quem fizesse a frase mais inteligente seria promovido, né? Receberia honras e tal. Então, eu não vou descrever aqui qual foi a frase de cada um, para você ter curiosidade, para você ler aqui, adquirir esse material, mas o fato é que o terceiro que apresenta a frase que afinal ganha o concurso se chama Zorobabel. É por isso que Zorobabel aparece na Bíblia assim, tipo, do nada, né? Quem que é Zorobabel? Quem que deu autoridade para ele vir junto com o sumo sacerdote Josué, né? E Zacarias também fala, esse é o prumo, Zorobabel, os pequenos começos. Foi ele quem começou do nada, assim, foi o primeiro grupo que veio. Só depois que veio Esdras e Neemias. Por isso que também é conhecido como o Templo de Zorobabel, né? O segundo. Certo, porque eles vão lá e reconstroem o templo. E de onde que surgiu Zorobabel? Quem que deu a ele essa honra? Ele era um governador? Não, vem desse concurso aqui que ele ganhou. E aí ele sabiamente, ele era temente a Deus, sabiamente ele pediu, em vez de ele ter honras para ele e poder se assentar ao lado do trono e ser chamado de primo do rei, e assim, a vida dele estaria feita para o resto da vida, né? Em conforto, a sua família e tal, riqueza, mas não. Ele amou a Deus acima de tudo e buscou a causa de Deus em primeiro lugar, e Deus o honrou. Está na Bíblia, e a vida eterna vai ser a honra eterna, porque ele tinha em vista a cidade cujo edificador é Deus e não o homem. Ele queria reconstruir lá, Zorobabel vence a competição e de recompensa recebe a bênção do rei Dario de retomar a construção de Jerusalém. Tá? E aqui eu vou passar rapidinho a premiação e tal. E ele volta. E aí, Zorobabel louva a Deus, agradece. De ti vem a glória, de ti vem a sabedoria, tu é a glória. Parecido com Daniel, quando Deus dá a revelação do sonho para Daniel, lá em Daniel 2. Então ele tomou as cartas, foram lá e se regozijaram. Aí lista dos que voltaram. Dedicação do segundo templo. Voltando aqui rapidamente a 1 Esdras 2:13, esse foi o número dos vasos, os vasos sagrados, que o rei Nabucodonosor havia levado de Jerusalém. Olha só quantos, a Bíblia não diz que eu saiba, mas aqui diz 1000 taças de ouro. Lembra lá que no banquete de Belsazar eles trouxeram as taças. Não tinha copo descartável, parece, né? Para milhares de pessoas. Então traga os copos lá. 1000 taças de ouro, 1000 de prata, então já são 2000, incensário de prata 29, frascos de ouro 30 e de prata 2410 e 1000 outros vasos. Então, só de recipientes, vamos juntar aqui 1000 mais 1000, 2000 mais 2.400 dá 4.410 e mais 1000, 5.000, mais de 5.000 recipientes. É muita coisa. 5.000 recipientes de ouro e prata. Né? Uau! Então dá para ver que realmente o diadema estava com Salomão. Naquela época eles juntaram Davi com guerra, né? Eles conseguem capturar. Aí no capítulo 5, muito parecido com Esdras, ali diz a relação dos que voltaram, né? Uma das coisas que eu vi interessante aqui nessa relação de nomes é, assim de Israel, da idade de 12 anos para cima, eram 40.000. Então, qual que é a idade que eles contavam aqui e não era mais criança? 12 anos. Interessante, né? Então, aqui com 12 anos era contado. Lembra que fala lá no Novo Testamento? Eram tantos mil homens, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tá, mas criança até que idade? 12, pelo jeito. Né?
completou 12 e Jesus, claro, teve o seu despertar espiritual depois que ele completou 12. Ela foi a primeira vez. Acho que é isso aí. Vamos lá, primeira vez continuando então. Aí, portanto, dedicação do segundo templo acontece também no capítulo 5. Dedicação do segundo templo. Capítulo 6. Autoridades vizinhas questionam a edificação do segundo templo. O rei Dario confirma o direito da construção. Aqui mais para o final do livro, é muito parecido com Esdras. A questão das mulheres estrangeiras, que eles se casaram com elas, então castigo. Quase igual, né, verso a verso. E aí no final, o compromisso do povo em ser fiel. Despedida das mulheres estrangeiras. Bonito. Lendo esse livro, me trouxe uma convicção de que Esdras é o autor de Crônicas, os 2 Crônicas, porque ele faz referência aos livros dos reis, esse livro. Ah, certo. Então ele seria autor de Crônicas e aí... Sim, é porque não falam, né? Tem uns que dizem, outros não. Mas Então, pela similaridade... e também porque ele faz referência, né? Ele faz referência aos Crônicas. Aqui, Aí. ele faz referência às Crônicas. Isso, porque fala, isso está escrito Ah, no sim. livro. Estão escritas nas Crônicas dos Reis. Capítulo 1, verso 42. E também no capítulo 2... Então, ó, volta lá no outro lá. Ó, cadê, ó? Mas as coisas que estão registradas sobre ele e sobre sua impureza e impiedade estão escritas nas Crônicas dos Reis. Então, isso me dá uma convicção de que ele é o autor dessas obras e até de Neemias também. Isso não quer dizer que todas as crônicas entraram para a Bíblia, para o cânon, mas ele usa esse termo crônicas e também descreve sobre o que reis fizeram ou não. Aqui, no caso, ele está falando sobre as abominações e impureza do rei Joacim, verso 39. E na Bíblia, de fato, fala, lá em Crônicas, 2 Crônicas 36, verso 8, sobre Joaquim, que seria o mesmo que Joacim, né? Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim, mas aqui fala sobre Jeoaquim. Mas enfim, as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Muito parecido com o que diz 1 Esdras, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas. O que diz aqui em 1 Esdras? 1 Esdras 1,51. Mas eles zombaram de seus mensageiros, e eis que quando o Senhor lhes falou, zombaram de seus profetas. Dos utensílios do templo, 2 Crônicas 36, 18. Então você vê que realmente é bem provável que Esdras tenha sido o autor também das crônicas, né? Há uma certa aversão a apócrifos, mas o que nos dá tranquilidade é que a profetisa de Deus recomendou, né? Aqui está o código QR para você, se você quiser verificar se de fato esse texto que a gente vai cantar agora está lá na página do White State. Você pode conferir palavra por palavra em inglês. Ellen White fala bem dos livros apócrifos da King James. Então, por isso que nós até vamos cantar, para memorizar, porque isso aqui é o fundamento e é porque nós estamos fazendo e concluindo agora essa série. Vi que os apócrifos são o livro escondido e que os sábios destes últimos dias devem entendê-lo. Livro escondido é lançado fora, amarre-o ao coração, amarre-o ao coração, amarre-o, prenda-o, não deixe que suas páginas
armadilhas serão cercadas por todos os lados. Pegue a verdade reta, prenda ao coração, prenda ao coração, para que não seja expulso tudo. Vi que os apócrifos são o livro escondido e que os sábios destes últimos dias devem entender.